Fala Dev, fala pessoal, tudo certo? Neste vídeo temos aí o objetivo principal de configurar o Docker em uma aplicação .NET. Ou seja, a gente vai então usar uma aplicação .NET e disponibilizar aí, né, fazer uma configuração para estar usando uma solução de container, neste caso o Docker, tá? Então, para isso a gente também vai usar uma API já existente, que quem quiser ver como foi desenvolvida essa API, tem outro vídeo, é a API do Task Manager, que é uma outra aplicação que a gente desenvolveu aí em outro vídeo. Então tá aí disponível no canal. E quem quiser saber mais sobre o container em si, os benefícios do Docker, por que trabalhar com container, por que você deve adotar, né, quais as vantagens aí para as aplicações e até para a sua carreira, por que você deve usá-los, tem um outro vídeo aí também que eu falo aí conceitualmente das vantagens e dos benefícios do Docker, tá? Então procura lá o que são containers, por que você deve usar, né? Qual a importância deles para sua carreira. Então quem quiser saber mais sobre o desenvolvimento da API, tem um outro vídeo que a gente fala exatamente sobre o desenvolvimento da API, inclusive faz o desenvolvimento dela inteiro, né? A gente faz um desenvolvimento completo da API aí do gerenciador de tarefas, o Task Manager. E tem um outro vídeo que a gente explica mais sobre os fundamentos, aí, os conceitos por trás dos containers e toda a relevância que ele tem nos dias de hoje, tá? E bom, para esse vídeo aqui então a gente vai fazer essa configuração do Docker aí com a aplicação .NET para exemplificar, um exemplo bem prático. E a gente também vai usar algumas ferramentas que aí vocês podem usar outras ferramentas similares. Mas a gente vai precisar de uma ideia. Eu vou usar aqui as de costume mesmo, Visual Studio Code, ou você pode usar qualquer versão do Visual Studio aí desde a community para você aprender, ou se tiver um ambiente, se você já tiver as licenças aí, né, pode usar também as outras versões aí, Enterprise e Professional. A gente vai precisar também de um terminal de comando. Se for no Windows pode ser o Command Prompt, o PowerShell. Se for no Linux pode estar usando qualquer console, né, também do Linux, qualquer ferramenta de terminal. A gente vai precisar do Docker instalado, obviamente. Se tiver no Linux já tem a instalação lá por linha de comando. Quem tiver no Windows pode usar o Docker Desktop, ou alguma ferramenta similar que disponibiliza o Docker também no Windows. E eu vou mostrar também um pouquinho do Docker Hub, que é o site do Docker, né, que é onde a gente publica todas as imagens que a gente gera das nossas aplicações. Inclusive é onde a gente pode buscar imagens de outros containers, de aplicações aí que a gente vai usar, de dependência e tudo mais, tá? Então a ideia é a gente passar em tudo isso aqui. Bom, então vamos lá. Bom, para começar aqui então, eu separei aqui o repositório do GitHub do projeto, que é o Task Manager API, ok? E também aqui eu já separei um diretório onde eu vou salvar essa demo. Na verdade essa pasta está vazia, se a gente colocar um ls aqui, eu estou usando o Windows, tá? Estou usando aqui o CMeter para poder fazer essa interface com o terminal, aqui o Command Prompt do Windows. E bom, vamos lá, vamos baixar então o projeto que está aqui no GitHub. Então como que eu faço para baixar? Vou pegar aqui, vou fazer um git clone desse repositório, vou digitar aqui, vou colocar aqui git clone, vou baixar esse projeto e a gente já consegue agora trabalhar em cima desse projeto. Se a gente olhar aqui agora, a gente já está dentro do diretório do projeto, tá? Já pegou uma branch padrão. Bom, eu vou limpar a tela aqui e vou abrir a pastinha aqui para a gente ver o conteúdo. Olha só, aqui está o conteúdo do nosso projeto. E agora aqui eu posso abrir a IDE. Por enquanto vou abrir aqui no Visual Studio. Ele abriu aqui na outra janela. Deixa eu puxar para cá. Olha só, ele já está aqui com os arquivos do projeto. Está aqui os arquivos da API, né, os controllers, o arquivo de data, models, tudo que a gente usou lá para criar essa aplicação, né, essa API. E aqui por padrão ele pegou os arquivos do Git, alguns dá até para a gente ignorar depois, colocar no Git Ignore, mas por enquanto a gente não precisa fazer essa configuração. O que importa para a gente é que a gente tem aqui agora os arquivos do projeto e a gente precisa criar o arquivo de configuração principal do Docker, que é o Dockerfile. Como que a gente faz isso então? Muito simples, aqui pelo Visual Studio a gente tem uma opção, botão direito no projeto, né? A gente pode adicionar aqui pelo suporte do Docker, a gente pode manter o Linux aqui, que normalmente é a opção padrão
tanto do Docker Desktop quanto do WSL. A gente pode clicar aqui no OK e ele já gerou um arquivo do Dockerfile para a gente, tá? Com tudo que a gente precisa, já com as recomendações, né, que a própria IDE aqui do Visual Studio já sugere para a gente, tá? Então agora a gente pode dar uma investigada aqui nesse arquivo para ver o que ele criou, o que ele está fazendo aqui. Bom, antes de mais nada aqui eu vou aumentar um pouquinho para ficar mais legível, acho que assim está legal. Aqui a gente nota que a gente tem um arquivo com uma série de instruções que o Docker vai simplesmente utilizar para poder interpretar alguns dos comandos, né, e gerar ali a imagem do container, tá? Então a gente pode notar aqui também que ele já está apontando para a versão 5, que é a versão default aqui do meu .NET, da minha IDE, tá? Que eu já estou usando. E, enfim, aqui então esse endereço da Microsoft nada mais do que o endereço onde a Microsoft, né, o registro da Microsoft, onde ele guarda essa imagem do .NET na versão 5, né? Então até segue aqui um padrão de nomenclatura. Normalmente, não só da Microsoft, né, quando for usar outros pacotes aí também vai ter o padrão aqui de nomenclatura, namespace e tudo mais, tá? E as versões também dos pacotes, nesse caso aqui ele está especificando a versão 5, depois os 2 pontos, né? E aqui também a gente tem um processo que, segundo a própria Microsoft, né, aqui no caso do .NET Core ou superior, projetos do .NET Core ou superiores, eles falam que também que é chamado de build de várias fases, né? Que a gente tem várias fases aqui dentro do mesmo arquivo para poder otimizar aqui a criação desses containers. Então, partindo dessa ideia, né, desse conceito de estágios, a gente pode notar aqui que são vários estágios. Para ficar mais fácil, eu até vou colocar aqui, ó, seria um passo a passo, né? Então a gente tem aqui uma primeira step, vou chamar de estágio mesmo. Então esse aqui seria o estágio 1, que é onde ele vai fazer o projeto base. Aqui seria o estágio 2, eu estou colocando um comentário aqui, tá? Isso aqui significa, o Docker interpreta como comentário, assim como ele colocou aqui em cima nessa sugestão. Aqui na parte de baixo a gente tem o estágio 3, e aqui um estágio final, a gente pode chamar de 4 aqui, tá? Não é muito comum, tá, colocar esse tipo de comentário aqui é simplesmente para fins didáticos, tá? Para ficar mais fácil a gente entender o que está acontecendo. Bom, no primeiro estágio, o que ele está fazendo aqui? Basicamente ele está puxando a imagem do ASP.NET 5, que é o que a gente vai usar na nossa aplicação como base aqui, tá? Ele está falando aqui também que vai expor aqui esse container na porta 80, que é a porta padrão aí do HTTP, tá? E o workdir é o nosso diretório de trabalho, que aqui ele chamou de /app, normalmente é o nome padrão aí que ele cria, que é onde algumas instruções aí, determinadas instruções vão executar as suas tarefas. Se a gente observar aqui mais para baixo, no estágio 2, a gente vai ver que ele puxa uma nova imagem aqui, só que dessa vez apontando para o SDK, que é uma imagem muito maior do que a imagem do ASP.NET 5 aqui, tá? Notem que aqui a gente está usando a mesma versão do .NET, só que aqui é uma versão mais de runtime, uma imagem menor, e aqui ele vai puxar uma imagem maior que vai conter toda a parte de SDK aqui para poder fazer o build e o restore da aplicação. Inclusive, já pegando o gancho aqui, né, se a gente olhar aqui para baixo, é isso que ele está fazendo. Ó, ele criou um outro diretório de trabalho, aqui ele chamou de src, de source, né, seria de source. Aqui ele usou um comando copy para fazer a cópia do arquivo de projeto. Se a gente olhar aqui no arquivo de projeto, a gente pode ver o conteúdo dele clicando com o botão direito aqui na aplicação e mandando editar arquivo do projeto. Ou se a gente estivesse lá na pasta também, a gente conseguiria abrir por lá. Só para ficar mais fácil aqui, ó, basicamente esse é o arquivo do projeto. O Docker ele precisa saber onde está o arquivo do projeto, a gente precisa copiar ele justamente para ele poder saber o que ele vai executar aqui no restore, né, que pacote que ele vai restaurar. Então se a gente voltar aqui para o Dockerfile, a gente precisa mandar esse arquivo aqui para uma pasta que ele está criando aqui, para em seguida ele executar o comando run, e esse comando run aqui vai ser responsável por executar o comando .NET Restore. Então a gente está criando meio que uma automação aqui, né? Vocês já percebem que esses processos, se a gente fosse fazer sem o Docker, a gente faria de uma maneira via comandos, né? Então a gente digitaria lá .NET Build para compilar, .NET Restore para depois restaurar os pacotes NuGet lá, né? As referências, que são esses pacotes que estão aqui. E, enfim, aqui o Docker, então a gente está falando para ele fazer esse comando para a gente. Então basicamente a gente está automatizando, tá? Aqui a gente está copiando todos os arquivos, né? Aqui ele está especificando o ponto que é referente ao diretório atual aqui
copiando de um para o outro. Aqui novamente ele definiu aqui um novo diretório de trabalho, que agora vai, a partir desse momento, o diretório de trabalho passa a ser não só o source, mas uma subpasta aqui dentro do source, que agora é o da API que ele já copiou. Ele já tem um restore, né, já fez um restore dos arquivos. E no final das contas, ele já está aqui nesse novo diretório, que é onde vai ter o arquivo csproj, e ele já consegue rodar um .NET Build. Então a gente está basicamente pedindo para ele executar os comandos que a gente faria sem o Docker, vamos dizer, se faria manualmente, falando de outra forma, né? E se a gente reparar aqui também, ó, quando a gente está trabalhando no modo para gerar uma imagem, a gente normalmente passa esse parâmetro de release que gera um pacote menor também, tá? Então a gente gera e joga aqui para o arquivo de build. Se você colocar, quando a gente está fazendo via debug, né? A gente gera uma imagem maior. Aqui o release para a gente já é o suficiente, porque a gente já consegue gerar uma imagem de liberação que a gente precisa, tá? E no estágio 3, o que ele está fazendo? Bom, no 2, então, ele puxou essa imagem do SDK, executou o restore e o build. No estágio 3, ele está fazendo simplesmente o publish, né? Ele vem aqui, ele declara aqui que ele está pegando a saída de build. Onde que é o build? Ele pega daqui, então tem uma dependência aqui desse passo no estágio 2. Só que aqui ele declara como publish, e ele roda aqui um .NET Publish fazendo uma release dentro dessa pasta /pp/publish, tá? Então ele está rodando aqui o publish, que é diferente do processo de build, né? Que ele está só compilando, aqui ele está fazendo a publicação mesmo do arquivo de saída. Bom, e por último aqui no estágio final, a gente vai pegar de base novamente, que é a parte que foi declarada aqui no estágio 1, tá? A gente está definindo novamente aqui que o workdir vai ser o /app, e a gente vai copiar todos os arquivos que foram gerados aqui no publish do estágio 3 para o /app, né, que é o nosso novo diretório de trabalho aqui novamente, né, que a gente declarou aqui para esse bloco. E aqui, depois que ele copiou todos os arquivos, ele vai simplesmente colocar um entry point aqui para executar o comando .NET, né? Se a gente for executar depois, vou mostrar aqui o docker run, então é esse comando aqui que ele vai executar, tá? É como se a gente tivesse, depois que fez a compilação e publicação do nosso projeto, a gente vai executar o .NET, a DLL do nosso projeto, a DLL de saída, né? O executável do nosso projeto, tá? Então, basicamente, esses foram os 4 estágios aqui definidos aqui, né? Ele já cria por padrão. Então, se a gente for observar, olhando principalmente aqui no último estágio, né, a gente percebe que há aqui um processo de otimização, porque a gente não usa a imagem completa da SDK, a gente usa só a parte que precisa dela, né, para poder gerar o pacote, o build, o publish, e no final das contas a gente consegue usar a imagem um pouco menor aqui, né, mais enxuta, porque a gente só usou a imagem base, tá, para poder gerar a versão final aqui do publish. Então, rodando essa aplicação, como que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui com o botão direito no arquivo Dockerfile, clicar aqui em criar uma imagem do Docker, ele vai, por padrão aqui, já gerar uma imagem para a gente. Ele vai rodar um Docker Build aqui por trás, tá? Ele vai mostrar como se estivesse fazendo uma compilação. Na verdade, ele está compilando mesmo a imagem Docker, né? Então ele já vai rodar e vai gerar os dados do nosso container com algumas configurações aqui que o próprio Visual Studio, né, a própria IDE vai fazer pra gente. Lembrando que eu estou no Visual Studio Community, tá? Que também serve, a mesma configuração serve para o Enterprise ou para o Professional também. O Visual Studio Code é um pouco diferente, depois eu vou mostrar um pouco lá para vocês também. Bom, vamos aguardar ele rodar, ele já fez o build, tá? Como ele já fez o build, ele simplesmente gerou a imagem aqui no final, tá? Docker build, ele rodou. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui o comando que ele executou. Aqui ele rodou esse comando aqui, ó, debaixo dos panos, vamos dizer assim, né? Ele rodou, ele passou uma série de parâmetros aqui, mas aí para a gente fazer a execução, né, basta a gente executar aqui pelo menu do Docker. A gente pode vir aqui e pedir para executar. Do mesmo jeito que a gente tem aqui as opções do IS e do rodar pelo próprio self-host, então a gente consegue rodar pelo Docker também. Então eu já cliquei aqui no executar, ele vai carregar aqui para a gente uma janela de navegador. Ele abriu em outra
janela aqui, vou arrastar para essa janela. Bom, só para a gente entender aqui o que ele fez, ele mapeou aqui a porta 49158, que é uma porta aleatória que ele faz. Isso aqui o próprio Visual Studio faz, tá? Então vou voltar aqui só para a gente entender o que ele fez. A gente tinha só exposto aqui a porta 80, mas por baixo dos panos aqui em background, o próprio Visual Studio faz a configuração aqui de variáveis de ambiente e também set de portas, né? Ele faz um mapeamento de portas. Para a gente entender, a gente pode vir aqui em Containers. Por aqui ele não mostra, mas tem aqui uma configuração. Aqui basicamente ele está apontando as variáveis de ambiente que o próprio Visual Studio configura por default. Por padrão ele já coloca essas opções, rótulos, acho que é aqui nas portas, isso mesmo, aqui ó, a porta do container é a porta 80, a porta do host, que é a porta que a gente está testando, é a 49158, tá? Então por isso que ele carregou nessa porta. Então aqui a gente tem a primeira configuração feita, a gente gerou um Dockerfile e o Visual Studio cuidou do resto aqui para a gente trabalhar com debug e tudo mais, tá? Então agora a gente pode ver outras opções aí, a gente pode fazer por linha de comando. Bom, vamos fazer aqui então por linha de comando. Vou vir aqui no terminal. Estou aqui na pasta do projeto. Se eu der um ls aqui, ele vai mostrar dentro da pasta da API. Ele vai mostrar aqui que tem os arquivos, incluindo o Dockerfile que a gente vai precisar. E o que a gente pode fazer aqui? Como que a gente pode gerar uma imagem por aqui? Ó. Vou limpar novamente. Se eu rodar aqui Docker Container ls, ele vai estar rodando o container que foi gerado lá pelo Visual Studio, tá? Ele gerou essa porta mapeando na porta 80. O que eu quero fazer aqui é um pouco diferente, né? A gente pode até excluir essa porta aqui para fazer uma nova configuração. Vou fazer isso inclusive, eu vou parar esse container aqui. Só para a gente não ter risco de uma coisa interferir na outra. Não daria para fazer separado, mas eu vou fazer a remoção aqui. Ele parou aqui o container. Vamos conferir, vou rodar novamente, container ls. Ele já saiu daqui. Se eu colocar "-a", ele vai mostrar que ainda existe uma imagem gerada lá pelo Visual Studio, tá? Não tem problema essa imagem aí por enquanto, vamos deixar ela, porque não está sendo utilizada. Então o que a gente pode fazer agora é criar uma imagem nova. Bom, como que a gente pode criar uma imagem nova então? Vou vir aqui no Docker Build, "-f" de file, vou especificar aqui que eu quero usar o Dockerfile, vou colocar "-t" de tag, e vou colocar aqui um nome para essa imagem. Eu vou chamar aqui para ficar mais fácil de Image API Task Manager, tá? E deixa eu ver se faltou alguma coisa. Não, é só isso mesmo. Eu vou colocar aqui, eu vou precisar colocar esses dois pontos para ele indicar a pasta um nível acima por causa do arquivo da solução aqui do projeto, tá? Então eu vou vir aqui, vou rodar aqui o Docker Build e ele vai gerar uma imagem. Ele até foi um pouco bem rápido, porque eu acho que ele acredita que ele conseguiu usar as imagens que a gente tinha gerado no build anterior que a gente fez pelo Visual Studio. Então foi bem rápido. Vou limpar aqui, vamos dar uma olhada aqui se ele gerou a nossa imagem, Docker Image ls. Ele gerou aqui a imagem. Aqui ele tem a imagem que ele tinha gerado antes, e aqui ele tem a imagem que ele acabou de gerar, certo? Então essa imagem do Task Manager, a gente pode, agora que a gente gerou a imagem, foi bem simples, né? Olha só, a gente gerou um build do arquivo e especificou uma tag para ele, tá? Eu estou criando aqui um arquivo bem de exemplo mesmo, tá? A gente poderia colocar outros nomes aqui, seguir alguns padrões, mas é mais para a gente conseguir identificar mais facilmente o que é uma container e o que é uma imagem, tá? Então, a partir daqui, a gente consegue executar o container a partir dessa imagem que a gente criou. Para facilitar também, eu vou abrir aqui o projeto no Visual Studio Code para a gente dar uma olhadinha no Dockerfile. Tá? Vou abrir direto o projeto aqui. Já abri o arquivo de launch, vou fechar aqui. Vamos abrir direto o Dockerfile, vou fechar também o terminal, não preciso dele agora. Está instalando algumas coisas aqui, vamos cancelar tudo, deixar ele carregar. Pronto, a gente tem aqui agora o Visual Studio Code. Temos aqui o nosso Dockerfile para a gente observar aqui novamente. E vamos voltar aqui para o terminal. Vou limpar aqui de novo. Bom, para executar, faltou só um pequeno detalhe aqui no Visual Studio Code, que é o seguinte. Quando a gente executa pelo Visual Studio Community, a gente percebeu que ele cria algumas variáveis de ambiente para a gente rodar um ambiente de desenvolvimento, né, para poder fazer o redirecionamento. Aqui a gente está simplesmente configurando a porta 80. Para ganhar um tempinho, até vou colocar aqui já a configuração que a gente vai precisar adicional
de variáveis de ambiente. Deixa eu copiar aqui. E a gente vai precisar dessas duas variáveis. Essa de baixo aqui é a que vai indicar o ambiente que a gente vai executar a aplicação, que no caso é o ambiente de desenvolvimento. É uma variável de ambiente aí já padrão de aplicações ASP.NET Core posteriores, né? E aqui eu vou colocar também para ele apontar para a porta 8000 depois do ASP.NET Core URLs. Eu já tive alguns problemas aqui de não colocar isso daqui para rodar em ambiente de desenvolvimento. Então já vou apontar para ela aqui para o sistema conseguir fazer o apontamento, né, na hora de a gente executar aqui pelo browser do nosso navegador, tá? Então vamos só tem um detalhe, né? Eu vou precisar gerar uma imagem novamente, tá? Então como faltou, é até bom que a gente pode fazer também esse exercício. Ó, eu vou aqui, agora eu vou executar então o docker build novamente, -f dockerfile. Eu vou colocar aqui image API task manager. Ó, lembrando que eu estou gerando a imagem novamente, né? Vou colocar aqui o caminho, o diretório, nível acima. Eu vou colocar só um parâmetro a mais aqui. Vou colocar aqui depois do dockerfile, que é o menos no cache, porque eu quero que ele limpa, que ele não pega do cache a imagem, né? Então vou rodar de novo. Se eu rodasse simplesmente docker build, algumas coisas ele poderia não recarregar as configurações, né? Ele poderia usar configurações antigas. Então para garantir que ele não vai dar esse problema, eu vou executar com o menos no cache também. E vamos aguardar aqui ele gerar um build. Na verdade, isso daqui está no lugar errado. O no cache eu preciso executar aqui mesmo, depois do build. Acho que agora sim. Já percebi o que faltou aqui. Faltou o "-t". Que eu estou criando uma tag aqui. Quando eu estou criando o build, né, ele funciona como uma tag. Eu fiz uma pequena confusão aqui, mas agora eu acho que já vai funcionar. Ó, então ele está rodando novamente os comandos do Docker. Após rodar, vamos só conferir aqui image.ls para ver se ele manteve nossas imagens. Ó, aqui Task Manager. Vamos limpar a tela. Agora sim vamos rodar o Docker Run, que é para a gente executar a imagem de fato, né? Para rodar a imagem eu vou colocar aqui também, eu preciso apontar para a imagem que eu quero rodar. Eu vou colocar um nome para esse container primeiro. Vou chamar de container API Task Manager. No final eu preciso apontar para qual imagem que ele vai basear, então vai ser a que a gente acabou de criar, Task Manager. Faltou aqui então eu especificar a porta. Vou colocar a porta aqui. Eu coloquei 8000 aqui no nosso arquivo. Eu vou colocar 8000 aqui também. Então vamos lá, vou colocar que ele vai rodar a porta 8000 do nosso browser local e a porta 80 que é a porta que está sendo executada pelo container. Eu até coloquei diferente aqui de propósito, tá? Normalmente a gente pode colocar a mesma porta em alguns casos, mas aqui é justamente para a gente conseguir fazer essa distinção. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Faltou colocar aqui ó, a referência também. Vamos ver se agora dá certinho para ele criar o nosso container. Ó, ele está falando que está rodando a porta 8000. Deixa eu abrir aqui do lado o browser. Deixa eu ver se ele está respondendo. Olha só, ele não está respondendo ainda, porque é a porta do Swagger. Então eu vou tentar novamente, não está respondendo. Eu acho que faltou alguma coisa ainda. Deixa eu dar uma olhada. Eu acho que eu preciso também colocar a porta 80 aqui. Bom, vamos fazer o teste. Vamos já fazer isso daqui agora para a gente testar. Ó, eu vou colocar aqui a porta 80 também. Ele vai precisar expor isso daqui. Dessa forma aqui eu acredito que funciona. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para ele cortar aqui. Eu até esqueci de colocar o "-d" aqui, ele está rodando. Eu vou pedir para ele matar o processo ativo aqui no cmder. Poderia ser um Ctrl+C, mas o meu Ctrl+C aqui não funcionou, não sei porquê, mas vamos lá. Então, o que eu preciso fazer? Olha só, se eu vier aqui no Docker Container LS, vocês vão perceber que ele criou o meu container, só que ele não criou da forma correta. Então, o que eu vou fazer?
eu posso vir aqui, eu quero parar esse container, eu posso agora especificar, como eu dei um nome para ele, eu posso especificar o nome que eu quero parar. Eu vou parar esse container, eu vou mais do que parar, eu vou remover esse container também, para a gente recriá-lo. E eu vou precisar fazer alteração aqui, deixa eu só ver se eu salvei. Tá expondo a porta 80. Agora eu acredito que vai dar certo, mas eu vou precisar gerar a nova imagem por garantia. Eu vou gerar aqui novamente, vou limpar aqui, vou rodar aqui o build no cache novamente. Vamos torcer agora para dar tudo certo. Então, só lembrando que eu fiz essa configuração do environment justamente porque o Visual Studio faz isso para a gente, né, esse redirecionamento de portas. Como a gente aqui está fazendo agora tudo via linha de comando, a gente precisa reconfigurar. Ele terminou de rodar aqui o build. Agora eu vou rodar o run novamente. Ó, lembrando que eu estou passando as portas aqui. Vamos rodar aqui, docker run. Ele está expondo as duas. Deixa eu abrir aqui novamente o browser, deixa eu dar um F5. E agora ele funcionou. Tá? Então aqui temos a segunda configuração. Tá? Lembrando, né, que é sempre bom fazer ali uma configuração adequada de portas, né, se você estiver rodando em produção e tal. Aqui a gente está fazendo um ambiente de desenvolvimento, então esse tipo de coisa aqui a gente consegue resolver. Até foi um apontamento que a gente fez aqui no arquivo, né, a gente apontou para o ambiente de desenvolvimento. Então, essa é uma das formas aqui da gente configurar um ambiente aqui do Docker para desenvolvimento, né. Eu tinha mostrado então do Visual Studio Community pelo próprio IDE, e aqui eu fiz também pela linha de comando. A gente pode agora tentar fazer de uma terceira forma, que é gerando pelo Visual Studio Code. Vocês vão ver que dá um pouco a diferença. Pelo Visual Studio Code, o que a gente pode fazer? Eu vou fechar esse arquivo aqui então. Para a gente não perder esse arquivo, para a gente poder comparar depois, eu vou renomear ele aqui. Eu vou colocar underline x1. Tá? Então a gente não vai usar esse arquivo aqui mais. É só deixar aqui só para fins de comparação depois, para a gente poder comparar os dois. Eu vou mandar gerar um arquivo agora pelo Visual Studio Code, tá? Então eu vou dar aqui, a gente só precisa ter a extensão do Docker aqui, se você quiser instalar é só procurar aqui, digitar Docker, a minha já está instalada. Então é a primeira aqui da Microsoft, tá? É só instalar aqui, que tá tranquilo. A gente volta para cá, agora eu vou dar um Ctrl Shift P. Ele já até dá a opção aqui para mim, ó. Se não tivesse aparecido, a gente pode digitar Docker aqui, que ele vai dar todas as opções de Docker. Eu vou colocar aqui Add Docker Files to Workspace. Vou selecionar aqui, tem a do console, tem outros projetos, eu vou selecionar aqui a do ASP.NET Core. Também vou selecionar Linux. Aqui ele está sugerindo a porta 5000. Eu vou colocar 8000, que é a mesma porta que a gente estava usando lá, para a gente ver mais evidente ali a diferença, né? Então vou colocar 8000 também. Vou dar um Enter, ele vai perguntar aqui, ele já gerou, deixa eu ver, ele está carregando ainda. Ele perguntou aqui do Docker Compose, por enquanto a gente não está usando o Docker Compose, então estamos fazendo configuração só do Dockerfile. O Docker Compose é outra coisa, né? É outra configuração, então por enquanto vamos colocar aqui não. Ele gerou aqui o novo Dockerfile, olha só, a gente percebe algumas diferenças, ó, essa URL ele até já colocou, ó. Ele já colocou, ele expôs aqui na porta 8000. Ele colocou aqui também uma imagem um pouquinho diferente. Essa focal aqui é referente a uma imagem provavelmente otimizada para a versão se eu não me engano, do Debian ou do Ubuntu, que é a focal fossa, né, que é uma imagem lá para essa versão dessa distribuição do Linux. Um outro detalhe aqui que ele colocou também, ele colocou aqui um usuário, um comando de adicionar usuário, e para dar permissão para ele aqui, né, para rodar dentro da pasta, nessa pasta app, para não ter nenhum tipo de problema com permissão, tá? Então a gente pode inclusive testar isso daqui agora já para ver se está funcionando. Como que a gente pode testar aqui no Visual Studio? A gente pode vir aqui, botão direito, e dar um build image. A gente pode vir aqui, a gente vai perceber que ele vai carregar aqui, ele vai fazer um build aqui por trás. Vamos aguardar ele rodar aqui o build. Eu acho que vai demorar um pouquinho mais porque ele vai baixar imagens novas, mas vamos testar com essa daqui também que ele gera. Então vocês viram que pouca diferença, né? Ele criou os estágios aqui também. Ó, se a gente for observar, basicamente a gente pode aqui estar trocando as imagens, né? Isso é normal, a gente pode estar otimizando para ambiente de desenvolvimento, inclusive, e para produção usar outra imagem. Então é bem comum esse tipo de situação. Então aqui a gente está rodando, ele está rodando
todos os nossos comandos aqui que a gente tinha configurado. Ele já rodou o build, já deu certo. Está exportando a imagem. Ele já fez o build, tá? Só que aí, o que acontece? Como eu não especifiquei nenhum nome, provavelmente ele criou com outro nome a imagem. A gente pode conferir isso lá pelo terminal. Ó, tem um detalhezinho aqui também que eu esqueci de parar o projeto. Eu vou vir aqui novamente, vou dar um closure kill, vou kill active process, né? Se vocês estivessem aí no prompt de vocês, poderia dar um Ctrl C também que ele fecha, né? Então vamos fechar aqui. Só que ele continua rodando o container. Eu vou parar o container aqui por garantia. Eu vou remover também. E se a gente rodar aqui agora, vamos lá, container ls, ele não está aqui mais, e eu vou dar também um image ls para ver se a nossa imagem anterior ainda está aqui, tá? E olha, percebam aqui que ele criou uma outra imagem que é o Task Manager API, que foi a que ele acabou de criar, ó, um minuto atrás. Então essa que ele criou no Visual Studio Code. Como não deu opção de especificar lá, ele gera meio que por padrão, né? Mas assim só para mostrar as diferenças mesmo, tá? Então aqui a gente gerou, vou fechar aqui. O que a gente pode fazer agora é rodar. Como que eu rodo uma imagem aqui direto para fazer um debug, por exemplo, né? Eu poderia vir aqui no executar depurar. Agora que nossa imagem já está preparada, eu criei uma segunda imagem. Aqui eu vou selecionar, aqui eu já tenho uma configuração que eu já tinha feito, tá? Mas você poderia vir aqui em adicionar configuração e ele vai dar essas opções aqui, e a gente poderia selecionar aqui a opção Docker .NET Core Attach. A gente pode vir aqui e colocar um preview. Então aqui ele já vai pegar a configuração que eu defini. Deixa eu só ver se ele não duplicou. Ele duplicou. Então eu vou desfazer aqui, vou deixar só a primeira configuração que estava disponível, que é essa do Docker aqui. Bom, na verdade, o que eu vou fazer aqui? Eu vou remover essa configuração. É uma configuração de launch, tá? É uma configuração que já estava aqui no meu projeto. Por enquanto, eu vou deixar sem ela, tá? E a gente faz uma nova configuração aqui. Como que a gente pode fazer isso? Aqui no cantinho, ele tem a opção de adicionar uma configuração aqui, e aqui ele dá para a gente selecionar. Se a gente colocar .NET, ele já vai filtrar só que é .NET, né? Bom, se bem que ele pegou alguma coisa do Node aqui, mas a gente já consegue ver as opções do .NET. A gente vai selecionar a opção com Docker, que é a única que tem aqui embaixo. Ela está até em preview, né? Pode ser até que vocês consigam uma versão mais atualizada e até mais funcional quando vocês estiverem configurando. Mas aqui só para a gente exemplificar com Docker, um debug por aqui, eu acho que está tranquilo. Então a gente pode vir aqui, notem o nome, esse nome aqui agora vai passar a aparecer aqui no executar depurar, ó, assim como as outras opções, certo? Que eu já tinha aqui. Então eu vou vir aqui no Docker, vou dar um play, ele vai falar aqui para mim, ele está falando aqui que não tem containers disponíveis para anexar, né? Ele não está nem rodando nenhum container, nenhum container em execução. Então vamos dar uma olhada aqui, vamos aproveitar até a tela do Visual Studio Code. Olha só, ele tem aqui o Task Manager API. Se a gente for reparar, esse latest aqui é o que está rodando justamente na porta. Ó, até um comando interessante, a gente pode olhar no inspect, se a gente passar o mouse aqui, a gente já vê que ele está rodando na nossa porta 8005, que é a do nosso Dockerfile, tá? Mas se a gente quiser olhar mais detalhes, a gente pode clicar com o botão direito e dar um inspect aqui, por exemplo, tá? E aqui a gente consegue ver até as variáveis de ambiente, né? Aqui no environment, a gente consegue ver várias informações sobre o container que a gente está rodando. A gente consegue fazer de qualquer um aqui, né? Só que mostrar rapidinho. Então o que a gente precisa aqui na verdade é fazer um run, tá? Vamos rodar só com um run aqui mesmo, ele já vai executar aqui pra gente, ó, na porta 8005. Nesse caso agora a gente fez um pouquinho diferente, a gente está rodando nesse Dockerfile, né? A gente está rodando, a gente está usando a porta 8005 tanto para o container quanto para a porta local. Só para mostrar que a gente consegue usar a mesma porta também, um pouquinho diferente aí só para a gente também ver essa questão das portas. Então eu acho que agora ele já está rodando o container. Se a gente quiser conferir, a gente pode vir aqui e rodar o container ls. Ele já está rodando, ele gerou um container a partir daquela imagem, tá?
Ele só colocou uma imagem loucona aqui porque a gente não especificou. Como ele rodou pelo Visual Studio Code, o Visual Studio Code que dá o nome do container que ele achar, um nome aleatório, né? O ambiente de desenvolvimento é absolutamente normal. Então a gente pode vir aqui e agora a gente pode vir voltar aqui no debug. Vamos tentar rodar agora para ver o que acontece. Olha lá, ele vai perguntar isso. Vamos colocar individual containers. Ele já até pegou qual que é o container que está rodando. Vamos clicar aqui. Ele pode perguntar aqui no cantinho se você quer anexar aqui, né? Ele requer algum debugger. Vamos colocar yes. Ele vai copiar aqui, vai fazer a configuração que precisa para rodar, tá? Eu só acho que ele não vai carregar automaticamente o nosso navegador. Vamos ver, talvez até carregue, né? Vamos aguardar um pouquinho. Ele já mudou aqui, ó, colocou em execução. Então essa opção do Docker aqui tem essas facilidades aqui também para a gente, né? Eu acredito que ele já está rodando, tá? Vamos fazer o teste aqui já. Vamos voltar aqui, colocar na porta 8005. Olha só, já funcionou. Então nossa API já está funcionando aqui também pelo VS Code, né? Lembrando que aqui ele não está conectando no banco, então a gente está fazendo simplesmente a imagem, né, e o container da nossa API Task Manager. Essa foi uma terceira opção, vamos dizer assim, de configuração, mas vocês viram que é tudo a mesma essência. Você tem um Dockerfile, você gera, você faz um build e você roda essa imagem. Depois que você gerou uma imagem, você gera um container a partir de uma imagem. Então essa era a ideia que eu queria mostrar aqui para vocês. A gente testou aí com o Visual Studio Community, rodou na linha de comando e fez também aí pelo próprio Visual Studio Code, tá? Então, o que falta agora é a gente enviar para o Docker Hub. Então, para o Docker Hub, o que a gente vai precisar agora é criar uma conta. Caso você não tenha uma conta no Docker Hub, você consegue criar uma conta gratuita lá, tem as limitações, né? Partir para essa parte agora, para já tentar subir a nossa imagem e deixar ela gravada em um repositório. Para a gente criar a conta aí, a gente pode acessar esse link aqui. Deixa eu pegar ele aqui, vou colocar ele aqui na tela. Olha só, se você não tiver a conta ainda, você pode vir aqui no Sign Up, né? Ele até a própria página inicial aqui, ele já dá a opção para você iniciar free, né? Iniciar gratuito, versão gratuita, tá? Então essa aqui seria a página para você fazer o seu cadastro para poder ter uma conta aí no Docker Hub. Já se o seu caso é que você já tem um login, basicamente você vai vir no Sign In. Eu também já tenho aqui, então vou simplesmente logar. Eu tenho aqui então até alguns repositórios, né, que se você vier aqui no Explorer, ele até dá várias opções, né, para quem ainda não conhece. Você consegue procurar todas as imagens, né, inclusive a gente baixou a imagem do .NET, a gente consegue olhar por aqui, consegue olhar de outras ferramentas, né, a gente pode buscar aqui, por exemplo, tem até as categorias, Analytics, ele vai pegar coisas do Logstash e tudo mais, Application Frameworks, ele já vai pegar aqui Docker, Kong, Mongo, e enfim, tem uma infinidade aqui de imagens, né? Para quem ainda não conhece, é um bom lugar para você procurar imagem, né? Aí tem as imagens que são oficiais, inclusive tem essa label aqui, e tem as imagens que não são oficiais, né? O recomendado é sempre que a gente pegue imagens oficiais, mas claro, né, para fins de teste aí você pode estar usando algumas aí que são também um pouco confiáveis, mesmo que não sejam oficiais, vamos dizer assim. Enfim, aí a gente consegue trabalhar com essas imagens aqui no Docker Hub. Então, para a gente criar o nosso repositório, a gente pode fazer o seguinte: a gente pode vir aqui em Repositories, vamos criar um novo aqui. E aqui ele já está até informando para a gente, né, que a gente pode subir uma nova imagem usando a própria ferramenta de Command Line, né, que é os comandos que a gente já está fazendo lá, tá? Então o que a gente pode fazer? Aqui, ó, só para mostrar para vocês, a gente tem aqui a visibilidade, é um detalhe importante, né, que ele tem aqui o público e o privado, tá? Você consegue até usar na sua conta gratuita, você consegue usar, vou até colocar aqui para vocês verem, ó, aqui tem os preços atuais, né, dessa data que eu estou gravando, mas se você quiser usar simplesmente um repositório privado, você consegue, voltando aqui, ó, até um privado repositório, que você tem direito nessa conta free. Se você quiser uma conta privada, aí se for trabalhar com dados de empresa, é o recomendado você ter uma conta privada. Inclusive, você pode estar usando outros tipos de armazenamento, outros registros, como eu até comentei no outro vídeo, tá? Então, por exemplo, se você estiver usando o Azure, você vai usar o Azure
Container Registry, tem o da AWS, tem o da Google, aí depende de qual a sua empresa, a sua equipe aí está trabalhando, tá? Aqui seria para essa questão das imagens públicas, se você quiser subir, para esse caso, um fim de exemplo, a gente pode subir, né, para você estudo, tudo mais. Mas se você quiser manter aí seus repositórios privados e quiser colocar vários, você pode também estar assinando aqui essa opção Private, tá? Então é só isso que eu queria mostrar aqui do site. Vamos criar aqui então o nosso repositório. Eu vou chamar aqui de repo, só para ficar mais fácil a gente identificar lá na linha de comando depois. Demo API Task Manager. Repo, só para a gente não ficar em branco aqui, né? De demonstração. API Task Manager. A minúsculo. Ok, vamos criar. E aqui a gente tem então o nosso repositório criado. Bom, aqui então o repositório criado, a gente pode agora fazer o push para o nosso Docker Hub. Vamos voltar aqui então para a linha de comando. Primeira coisa, a gente vai dar um docker login -u. Eu vou logar aqui com o meu usuário. Vou colocar aqui minha senha e aguardar ele fazer o login na minha conta do Docker Hub. Beleza, o login aqui foi feito. A gente agora consegue enviar a nossa imagem para o nosso repositório. Vamos fazer isso então. Bom, para a gente enviar então essa imagem para o Docker Hub, existem algumas formas que a gente pode fazer isso, né? Uma delas que a gente pode fazer, que eu acho bem interessante, é a gente associar uma tag para a nossa imagem. A gente vai fazer isso com o Docker Tag, a gente coloca o nome da nossa imagem, que é API Task Manager, colocar o meu nome de usuário, tag o nome da imagem, isso, e aqui a gente tem que colocar o nome do nosso repositório, que é o nome que está aqui. Inclusive eu vou copiar esse tag name aqui também para a gente usar aqui. Ó, aqui eu chamei de repo só para a gente separar uma coisa da outra, né? E aqui eu vou colocar como dev. Eu acho que assim ele já deve aceitar. Vamos fazer o teste, vamos criar uma tag assim, vamos ver se ele já vai aceitar. Aparentemente aceitou. Se a gente observar aqui agora no Docker Image LS, a gente vai reparar que além da nossa imagem Task Manager, ele também criou esse outro repositório aqui, ó. Ele meio que fez uma cópia, né? Então, como a gente fez um passo a passo aqui, acabou ficando essas duas imagens, tá? Mas aqui vai ficar um pouco mais fácil, né? Até essa daqui já ficou um pouco mais no padrão, um pouco mais próximo do padrão, vamos dizer assim, de criação de imagens, né? Mas tudo depende aí também do seu objetivo. Então agora a gente pode, de fato, enviar. A gente pode fazer aqui um Docker Push. Ó, vou limpar aqui para ficar mais fácil. Vamos fazer um Docker Push. O nome da imagem, que é basicamente o que ele passa aqui para a gente, ó. Então, vamos lá, Docker Push, JP para BR, no caso aqui meu usuário. E aqui a gente vai colocar o repo, eu devia ter copiado, né? Na verdade eu acho que eu copiei, vamos lá. É isso aqui, ó. Eu tenho que colocar aqui também que é o dev, que eu poderia ter outras tags, né? Então eu vou fazer assim, ó, Docker Push e simplesmente o nome da imagem. Assim ele já deve fazer o nosso push da nossa imagem. Vamos fazer o teste, né? Está tudo certinho. Aparentemente ele já pegou a referência. Vamos aguardar ele enviar. Já está enviando. Vamos só ver se ele não vai dar nenhum erro de permissão aqui. Se está tudo ok com o meu login. Acredito que não vai ter nenhum problema. E temos aqui então a nossa imagem enviada. Para a gente conferir, a gente pode vir aqui novamente no Docker Hub e agora vamos dar um F5 aqui. Ele vai mudar essa tela aqui provavelmente. Vamos ver se deu tudo certo. Tá aqui a nossa imagem. Apareceu aqui, ó, alguns segundos atrás. E tá aqui a nossa tag dev. Ele já detectou que é uma imagem do tipo Linux, que é o nosso container, a gente usou as configurações de Linux. E tá pronto então o nosso exemplo. Bom, era isso que eu queria mostrar aqui nesse vídeo. Lá então a gente passou aí pelas configurações do Docker, né? A gente fez o build, fez o run e agora fez o Docker tag e o Docker push para poder enviar para o Docker Hub. Bom, com isso então a gente encerra aí, a gente finaliza esse vídeo aí, essa demonstração
fazendo algumas operações aí com o Docker, né? Espero que possa ajudar muitas pessoas aí com esse exemplo, né, para dar um start aí para trabalhar com container. Eu até peço que, por favor, curtam o vídeo aí para impulsionar, né? Comentem, deixem os comentários do que vocês acharam. Também, se ficaram com alguma dúvida, deixem nos comentários para eu saber aí, de repente, direcionar e gerar vários inputs aí para novos vídeos, né? Inclusive, a gente pode continuar a fazer outros exemplos aí. Deixem as sugestões aí nos comentários também. E fico muito agradecido aí. Então, até a próxima. Valeu, obrigado.